Na leitura do mapa, utilizamos apenas a exaltação de um planeta por casa no seu como é que é? Na leitura do mapa, utilizamos apenas a exaltação de um planeta por casa e não o seu exílio ou queda. Eu até peço desculpas porque muitas vezes eu mesma falo, o planeta está domiciliado por casa. Na verdade, esse não é o termo correto, né? E eu exijo isso dos meus alunos, então vou passar a me corrigir também. O termo correto é um planeta dignificado ou debilitado por casa, porque o planeta fica domiciliado, exaltado, em exílio ou queda por signo, mas não por casa, tá? Por casa, ele fica dignificado, são qualidades, né? Ele pode estar dignificado numa casa onde ele é, por exemplo, a casa natural do signo que esse planeta rege. Exemplo, o Marte na casa 1, que a casa 1 é a casa natural de Áries. Então, Marte é o regente natural da casa de Áries, da casa 1. Então, ele fica muito bem posicionado na casa 1. Ele não é sempre o regente da casa 1, tá? Ele só vai ser regente da casa 1 se o ascendente for Áries. Mas ele é o regente natural da casa e, por isso, ele fica bem posicionado na casa 1. Então, essas dignidades e debilidades por casa, tá? Nós olhamos em relação à energia do planeta, em relação aos assuntos da casa. Então, vou usar o mesmo exemplo do Marte. Tá? Então, o Marte ele fica dignificado na casa 1. Tá? Eu costumo falar domiciliado, mas essa não é a palavra correta. Tá? A gente chama, ele está domiciliado por casa. E aí pode surgir essa dúvida sua. E onde é que ele fica exilado? Onde é que ele fica? Então, a casa 7 ele fica exilado? Não é um exílio, porque não é signo, mas você tem que entender que em algumas casas aquela energia pode não ficar confortável porque ela não tem muita, vamos dizer assim, sinergia com os assuntos da casa. Então, na casa 1, é uma casa em que o Marte fica dignificado, e isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque se esse Marte é a nossa energia de ação, mas é também a nossa energia de raiva. Então, a pessoa pode ser muito raivosa, dependendo do signo que esse Marte está, e expressar isso, porque o que nós temos na casa 1, nós expressamos, isso vai para o mundo, né? A gente mostra isso, então a pessoa expressa a sua raiva com muita facilidade, mas ela também pode expressar a sua atividade, o seu dinamismo, o seu poder de ação, que também são características do Marte, certo? E tem outras casas em que essa energia de ação, de atrito, de raiva, de dinamismo e tal, não ficam muito confortáveis. Por exemplo, a casa 4. O Marte na casa 4, eu não vou dizer que ele está exilado, eu não vou dizer que ele está em queda, porque essas denominações a gente atribui aos signos. Mas na casa 4, o Marte não é uma boa posição para a gente ter o Marte. Por quê? Porque a casa 4 é a casa dos nossos sentimentos mais profundos, né? Das nossas raízes, e ali o que você tem como sentimentos mais profundos? Raiva, ressentimento, que são as atribuições, né? Vamos dizer assim, a energia do Marte. A pessoa pode usar isso de uma forma positiva? Claro, pode e deve. Né? Sempre que a pessoa tem um posicionamento que eu chamo de difícil ou de desconfortável, eu prefiro usar esses termos, né? Um posicionamento difícil ou desconfortável, ela pode usar isso de uma forma positiva. Então, se tem um Marte na casa 4, use essa energia, né, não para brigar com a família, mas para usar a sua energia física dentro de casa.
Então, vai arrumar os armários, vai construir coisas, vai consertar, né, pregar prego na parede para pendurar os quadros, vai fazer alguma coisa ativa, porque o Marte é a nossa energia física de ação, e você pode usar isso de uma forma construtiva. Então, eu vou lá, deu raiva, vou fazer faxina, deu raiva, eu vou arrumar as prateleiras. Por quê? Porque senão essa energia é canalizada para os outros assuntos da casa. Ou seja, eu vou expressar essa raiva contra, né, ou explodir em cima das pessoas da família, o que não é nada agradável, criar esse atrito dentro de casa. E muitas vezes esse Marte na casa 4 reflete esse ambiente conflituoso, briguento dentro de casa. Então, a pessoa tem que aprender a lidar com isso de uma maneira mais positiva. Então, não é exílio, não é queda, é uma situação desconfortável, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Estava falando do Marte, vou pegar o Sol. E aí, no caso, Marte vai acontecer a mesma coisa, né? Se esse Marte estiver lá na casa 12, ou o Sol, que é energia, que é brilho, que é individualidade, eu coloco numa casa de complexidade de muita gente, essa individualidade fica prejudicada. A combatividade do Marte, lá na casa 12, também fica prejudicada. Por quê? Porque ele está meio que afogado lá na casa 12. Então, o seu poder de ação e de defesa, ele fica comprometido. E aí, o quanto que está comprometido? Depende do signo. Depende também se esse Marte faz aspectos com outros planetas que possam enfraquecê-lo ainda mais. Aí, como é que eu saio disso? Eu vou usar essa energia nos assuntos nos melhores assuntos daquela casa. Então, por exemplo, eu vou usar a minha energia de ação para a busca ou para atuação em assuntos espirituais, para uma conexão com o plano espiritual, para atuar ativamente nesse plano espiritual, para ajudar pessoas menos favorecidas. Vou fazer quentinha para distribuir na rua. É uma maneira de você usar aquela energia de uma forma positiva. Mas é confortável? Não é. Então, é assim, a pessoa que tem um Marte, principalmente dependendo do signo, lá na casa 12, o Marte protege a nossa vitalidade, né? E também nos defende contra os perigos e tudo mais. A pessoa tem essa debilidade. O Marte rege o sangue também. Então, qualquer coisinha vira uma inflamação. Enfim, tem que entender em que situações que os planetas ficam confortáveis ou desconfortáveis. Saturno, lá na casa 10, é a casa natural de Capricórnio, ele tem tudo a ver com aquela casa. Então, a pessoa vai poder usufruir dessa energia, usar essa energia de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, proveitosa para si, para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento, para as suas questões profissionais, de uma maneira muito mais coordenada, muito mais, vamos dizer assim, planejada do que se o Saturno estiver em outra casa. Então, o Saturno fica confortável lá na casa 10. Ele vai ficar confortável em outras casas também, entendeu? O Saturno na casa 4. Aí, de novo, a gente caiu numa questão complexa, né? Porque a energia do planeta não tem, vamos dizer assim, sinergia com os assuntos da casa. Que planetas que ficam confortáveis na casa 4, Sandra? A Lua fica confortável na casa 4, a Vênus fica confortável na casa 4, o Netuno, mais ou menos. Esses planetas exteriores não ficam muito. O Júpiter pode ficar confortável na casa 4, não tanto quanto na casa que ele rege naturalmente, né? E assim, porque ele tem mais afinidade com os assuntos daquela casa. Mas alguns planetas vão ficar bem. O Mercúrio, por exemplo, é um planeta que pode se dar bem em qualquer casa, não é? Ele vai sempre arrumar uma maneira de se comunicar.
E daí que, só para resumir essa questão, você pergunta se não analisa, né, na leitura do mapa o exílio ou a queda. Não é exílio ou queda, então você vai entender se o planeta está numa qualidade boa, que a gente chama de dignificado por casa, ou ele está debilitado por casa. Então, o debilitado seria o mais ou menos correspondente a ele estar em queda ou em exílio, por signo, entendeu? Mas é assim, casas em que aquele planeta não fica confortável. E tem as casas onde ele fica muito confortável, onde tem a ver com a energia do planeta, tá?